Neste segundo segmento sobre o tema Orando firme sob os méritos de Jesus, vamos ler novamente em João capítulo 16, versículos 23 a 24, onde lemos as seguintes palavras de Jesus. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Há uma pergunta que surge quando é considerado João 16, 23, que é a seguinte: será que tudo quanto pedirmos ao Pai em nome de Jesus, que o Pai nos concederá? Esta é uma pergunta que não só faz bastante sentido, mas também é um tipo de pergunta, a resposta da qual nos pode deixar mais esclarecidos no assunto das respostas aos pedidos feitos a Deus Pai. Para entender este assunto referido no versículo 23, o assunto de que será que Deus responde a todos os pedidos ou perguntas que fizermos, é preciso tomar em conta um princípio muito importante, que é o contexto deste versículo de João 16, 23. Para entender o seu contexto, convém ler todo o capítulo 16 de São João. Ao mesmo tempo, é de significante relevância considerar especificamente os capítulos 14 a 17 do Evangelho segundo São João. Nestes capítulos, Jesus estava a dar ensino específico aos seus discípulos. Este ensino tinha em vista a sua vida e ministério, que após a ascensão de Jesus seriam realizadas em sintonia com Deus Pai e em comunhão com o Espírito Santo. Podemos dizer que o conteúdo destes capítulos foram a matéria final que Jesus transmitiu aos seus discípulos antes da sua morte na cruz do Calvário. Estava breve o tempo em que o Senhor Jesus já não estaria mais presente, da mesma forma que tinha estado durante o seu ministério terreno. Após a ascensão de Jesus, os discípulos que, tendo recebido o seu mandato que seria realizado no nome de Jesus e sob a estreita inspiração do Espírito Santo, teriam a responsabilidade de ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. E nesta ocasião, ao cumprirem o seu ministério, aquilo que os discípulos pedissem ao Pai, o Pai os ouviria. Naquele dia que Jesus referiu no início de João capítulo 16, versículo 23, os discípulos não iriam fazer perguntas a Jesus. Mas o que eles pedissem ao Pai em nome de Jesus, o Pai lhes daria. Há aqui um sentido de que os discípulos teriam revelação que o Senhor Jesus já lhes teria dado. Por exemplo, o ensino dado desde o capítulo 13 até ao 18, e mais especificamente, o ensino dos capítulos 14 a 17, é ensino profundo e visava a preparação dos discípulos para o cumprimento do ministério que Jesus lhes deu. Portanto, tendo a revelação sobre eles próprios, porque eles estavam em Jesus, e tendo a compreensão do que era o seu ministério, os seus pedidos estariam em harmonia com o ensino de Jesus e com o propósito dado às suas vidas por estarem em Jesus. No processo de estar intimamente ligados aos propósitos que Jesus lhes deu, os discípulos, estando ligados a Jesus, poderiam fazer os seus pedidos ao Pai. Eles poderiam fazer as suas perguntas ao Pai e saber que o Pai os ouviria. Os discípulos estariam em comunhão com o Espírito Santo, não só no âmbito do seu ministério, mas também com pessoas que, no seu dia a dia, tinham que lidar com os mais diversos assuntos e desafios que são comuns a todas as pessoas. Eles teriam que lidar com os seus assuntos de família
Eles teriam que ouvir os seus cônjuges, os seus filhos, eles teriam que lidar com a dinâmica dos seus respectivos relacionamentos. Eles teriam que lidar com o sempre variável clima político e económico. Eles teriam que fazer sentido das ideias e intenções das outras pessoas. Em tudo isto, as suas vidas, em todas as suas facetas, tanto terrenas como espirituais, estariam cobertas pela autoridade do nome de Jesus. Eles estariam envoltos pelas amplas provisões já alcançadas por Jesus, mediante a sua morte redentora na cruz. Há um ponto que é significativo neste ensino de Jesus, contido no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos 23 e 24, e que não é declarado por palavras. O ponto é este, é o princípio da fé. Jesus estava a mostrar que tinha conhecimento quanto aos planos de Deus Pai. Ao mesmo tempo, ele também estava a ver o que os discípulos iriam fazer no seu ministério. Apesar de contrariedades que iriam experimentar, como lemos no capítulo 16, eles iriam desfrutar de alegria. Esta alegria não teria a sua fonte no mundo social, mas seria a alegria cuja raiz era o próprio Senhor Jesus. Apesar de incertezas que pudessem ser geradas pelos que quisessem expulsá-los das sinagogas, como referido em João 16, versículo 2, apesar das aflições no mundo, como são referidas em João 16, versículo 33, os discípulos teriam a certeza de que Jesus venceu o mundo e que a alegria de vida inspirada em Jesus não lhes faltaria. O princípio da fé, portanto, estaria sempre em ação. Fossem quais fossem as circunstâncias, ao ouvirem de Jesus, ao receberem as instruções de Jesus, o Senhor Jesus, ao dar-lhes a revelação acerca dos planos de Deus Pai, eles seriam inspirados, eles teriam um fundamento sobre o qual iriam exercer a sua fé em Jesus e em Deus Pai. Apesar de situações desgostosas que eles poderiam enfrentar, eles teriam razões para continuar a ter fé. Eles teriam razões para continuar a crer em Jesus. Eles poderiam continuar a fazer os seus pedidos ao Pai e ter a alegria completa em si. O sentido da alegria completa é ser uma virtude já realizada em suas vidas, ou seja, eles iriam experimentar continuamente esta alegria que Jesus referiu, a alegria da salvação, a alegria que vem por estarmos em comunhão com Deus, a alegria de exercer o nosso ministério conforme Deus nos tem dado e agir segundo a orientação de Deus. As suas vidas seriam produtivas, as suas vidas seriam relevantes no reino de Deus e seriam instrumentos de bênçãos para outros, e nisso há alegria, e nisso também vimos as respostas às orações. Apesar das lutas que tivessem perante si, eles continuariam a desfrutar da sua comunhão com Deus Pai, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. O assunto das respostas de Deus aos nossos pedidos necessita de mais investigação bíblica. É pelo crescer nos ensinos de Jesus que vamos tendo mais conhecimento que nos é bastante útil nesta matéria. Mas será importante compreender a base sobre a qual fazemos os nossos pedidos a Deus. Um aspecto desta base é que o que Jesus ensinou aos discípulos, tendo em conta o cumprimento da obra redentora que Jesus realizou, que realmente esse ensino é para nosso aproveitamento, ou seja, recebendo o ensino e vivendo esse ensino, não esquecendo que o grande fundamento é que Jesus conquistou o pecado e conquistou também para nós a liberdade de estarmos diante de Deus Pai e fazermos as nossas petições. Então, nós falamos com o Pai
sabendo que temos recebido, através de Jesus, um mandato para as nossas vidas, ou seja, há algo que Deus nos dá para irmos fazendo diante de Deus conforme a orientação, a inspiração de Deus, conforme aquele calendário de Deus para as nossas vidas, e realizando isso, nós vamos sentindo a sua alegria em nós e também vendo a resposta de Deus aos pedidos que nós fazemos. E vamos fazendo tudo isto numa comunhão com o Espírito Santo e segundo a orientação que Deus nos dá através do Evangelho de Jesus. Esta base tem a sua raiz, a sua razão de ser, na verdade de que Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado e também para nos libertar do efeito tóxico das obras feitas por quem não conhece ao Pai nem a Jesus. E mais, Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, também para nos libertar e limpar do efeito dos nossos pecados sobre a nossa vida. Sim, estando em Jesus, o seu poder é grande, é maior que a nossa necessidade e é eficaz para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus vindo a nós vai nos limpando e preparando para aquilo que Deus tem para nós. Exercemos esta confiança em Deus, sabendo que Deus já nos tem dado tudo isto. E exercer confiança não é uma obra que nos dê mérito, mas é como que abrindo a nossa porta para Deus entrar e efetuar a sua vontade em nós. E é também nós entrarmos naquilo que Deus está a fazer. Nós estamos num ambiente onde o mal quer sempre prevalecer. Lembremos-nos que, estando neste ambiente, mesmo nesse ambiente onde vimos o mal a rodear-nos, podemos fazer sempre os nossos pedidos ao Pai no nome de Jesus e que o Pai nos ouve. Não é o mal à nossa volta que determina a nossa fé, nem a nossa convicção, é aquilo que Deus diz, aquilo que o Senhor nos ensina no Evangelho, e porque já recebemos o Evangelho, nós temos esta consciência de que podemos falar com o Pai e sabendo que Deus Pai nos ouve, porque nós fazemos as nossas petições, não no nosso nome, mas no nome de Jesus, aquele que conquistou para nós esta liberdade e este direito que nos é dado para podermos falar com o Pai. E esta é uma grande bênção de Deus para nós. Então, nós oramos sempre sob os méritos, debaixo dos méritos de Jesus. Chegamos junto do Pai, porque Jesus abriu caminho para nós. Chegamos junto do Pai sabendo que somos ouvidos, porque Jesus assim o conquistou para nós e deu-nos a nós esta oportunidade, esta liberdade. Seja qual for a sua necessidade ou a situação em que se encontre, pode falar com Deus acerca dela e pedir a Deus que lhe dê a sabedoria, a força, o ânimo para enfrentar a situação e para vencer. E pedir também a Deus que Ele possa fazer milagres em sua vida. E talvez o assunto mais importante é nós dizermos também a Deus, ó Deus, eis-me aqui. Eu quero estar diante de Ti através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para possibilitar esta comunhão diante de Deus Pai. Então diga ao Deus Pai, eu aceito Jesus como meu Salvador, aquele que deu a sua vida para resgatar a minha. E é em Jesus que eu posso estar diante de Deus Pai e falar com o Pai. E é por estar em Jesus que eu posso ter esta esperança de que o meu presente, o meu futuro estão nas mãos de Deus e são transformados, são trabalhados pelo Espírito Santo e pelo ensino da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, podemos acreditar que o nosso passado já passou, mas entregamos isso também a Deus para que o passado não nos venha determinar o presente nem o futuro. Pelo menos aquelas coisas nocivas, aquelas coisas que não queremos, que reconhecemos que eram erros, que não nos venham perturbar mais, mas entregamos isso a Deus para que Deus, como nosso protetor, como nosso guia, como aquele que sustenta a nossa vida, não só nos possa libertar do efeito nocivo de coisas do passado, mas também proteger-nos e continuar-nos a guiar naquilo que é o caminho que Ele tem para nós. É importante nós falarmos com Deus
e dizer a Deus: a minha vida está nas mãos de Deus, está sobre o altar do Senhor para o servir, para honrar, para o glorificar. Logo que possa, tire os momentos para falar com Deus. Fale com Deus, Pai, sempre em nome de Jesus. Tire também um pouco de tempo, todos os dias, para ler um pouco da Palavra de Deus, porque ao lermos a Palavra de Deus vamos recebendo o seu ensino, o que é bastante útil para nós. Também, logo que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho, pois isso é muito importante para o nosso desenvolvimento como discípulos de Jesus. Como sempre, continuamos intercedendo por cada um de vós para que toda a bênção de Deus seja plenamente realizada em sua vida. Que Deus vos abençoe. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.